Olá, queridas! Eu sou a Frida e hoje eu quero compartilhar com vocês o nosso 11º marco espiritual, que fala sobre jejum de alimentos. E hoje eu quero trazer para vocês o meu testemunho sobre jejum de alimentos. Mas antes, eu quero compartilhar com vocês como foi que eu aprendi, como eu renovei a minha mente com esse princípio tão maravilhoso que foi tão importante para mim no início da minha jornada e tem sido até hoje. Eu já conhecia sobre o jejum de alimentos, porque, como vocês sabem, eu nasci na igreja e já tinha esse conhecimento, mas só de ouvir falar. Eu não tinha essa consciência da importância do jejum. Então, quando eu tive acesso, quando eu estava fazendo o curso 1, eu encontrei com o dia 22 do capítulo 16, que fala sobre as chaves do céu. E foi aí que, naquela lição, eu pude ler sobre oração e sobre jejum, e falando exatamente sobre jejum de alimentos. Então, eu senti que o meu amado estava me chamando, me convidando para poder jejuar. E nessa lição, eu aprendi sobre os diferentes tipos de jejum. Então, isso me motivou e me ajudou, me guiou. Foi como se eu tivesse ali um manual na minha mão de como jejuar, se é que podemos falar dessa forma. Mas foi tão importante para mim porque tudo que estava ali naquela lição, aquele passo a passo, estava de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então, isso me chamou muita atenção e eu me identifiquei muito com isso. Então, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do que eu aprendi com essa lição e depois conto para vocês o meu testemunho. Então, na lição, eu encontrei algumas formas de jejum. A lição fala sobre o jejum de 3 dias, o jejum de 1 dia e o jejum de 7 dias. Então, eu busquei a Deus para poder saber qual era a vontade dele para mim, o que ele queria realmente que eu fizesse, porque eu queria fazer tudo conforme a sua vontade, conforme ele me guiasse. Então, essa lição foi muito importante, porque com os ensinamentos eu pude realmente colocar em prática e me orientar. Então a lição fala, ela é específica, detalhada sobre o jejum de 3 dias e sobre o jejum de 1 dia e sobre o jejum de 7 dias. Se você também tem interesse de aprofundar mais nesse assunto sobre o jejum e ainda não leu essa lição do curso 1, do dia 22, do capítulo 16, As Chaves do Céu, eu vou deixar na descrição, aí nos comentários do nosso blog, o link dessa lição, para que você possa também acompanhar e ter acesso a esse conhecimento tão maravilhoso. Então, para mim foi um marco espiritual na minha vida muito grande, porque eu me lembro que eu precisava muito de ter uma conexão maior com Deus. Naquele momento eu ainda estava naquele conhecimento apenas de que Ele era apenas Deus, o Deus, né? Jesus, aquela que nós todas, aquela fé que nós todas temos no início. E isso me ajudou muito, porque foi exatamente o que me motivou a começar, né? Porque eu sabia, eu sentia naquele momento, eu acreditava naquele momento que se eu fizesse o jejum, eu iria me aproximar mais de Deus. E realmente, o jejum me fez me aproximar, sim, dele. E com isso eu fui
percebendo que eu ficava um pouco fraca, enfraquecida fisicamente. Eu sentia alguns desconfortos e isso para mim era bom no início, porque isso tirava a minha força de querer lutar com o meu próprio braço, de querer argumentar. Então eu percebia que com o jejum de alimentos, com aquela fome que eu sentia ou quando eu me sentia fraca, nesse momento eu podia parar para orar, eu podia ir para o meu cantinho de oração e orar, porque eu estava fraca, então tudo que eu podia fazer era me sentar e às vezes eu deitava também, literalmente no chão, bem enfraquecida e começava a orar. Às vezes eu cantava e lia a palavra, e isso realmente foi enfraquecendo a minha carne e me fortalecendo espiritualmente. Eu me lembro que eu era uma pessoa que falava demais. Eu conversava muito e não perdia uma oportunidade de contar a minha situação para outras pessoas, de falar sobre o que estava acontecendo. E quando eu comecei a praticar o jejum e eu me sentia fraca, eu senti que eu perdia força no meu falar, na minha argumentação, porque meu corpo estava tão fraco que eu não tinha forças para poder argumentar. E eu me lembro de ter pedido isso em oração, falado isso com o Senhor, que eu queria me sentir cansada quando eu abrisse a minha boca para falar aquilo que não era para ser falado, que só dessa forma eu iria conseguir. E ele ouviu a minha oração. E quando eu comecei a praticar o jejum, eu percebi que essa era a resposta de oração que ele estava me dando, que através da prática do jejum eu estava ficando com a minha carne fraca. Então, com isso, eu perdi a minha força de falar, de argumentar, e sempre quando eu estava com alguém e eu estava em jejum, era também um lembrete de que eu precisava vigiar as minhas palavras, vigiar o que eu estava falando, ter mais atenção no que eu estava falando. E eu aprendi isso na lição, né? Que é um dos objetivos do jejum, é manter o silêncio, né? Ficarmos em silêncio, é como fazer um retiro espiritual somente com o Senhor. É um momento nosso, né? Com o Senhor. Então, foi muito importante para mim aprender esse princípio, mas aprender e colocar em prática. E ao longo da minha jornada, ele foi me guiando, foi me instruindo de quantos dias mais fazer jejum. No começo foi apenas de um dia, depois eu fiz jejum de 3 dias, depois fiz de 7 dias, mas eu sempre seguia a liderança dele e me lembro de ter feito jejum de coisas específicas, alimentos específicos que eu tirava ali, e me lembro de ter ficado um tempo muito grande sem comer açúcar, né? Mas isso foi uma orientação dele que eu senti para mim, porque eu era uma pessoa que consumia muito doce e era quase que um vício. Então, eu senti que eu precisava me abster do açúcar, e com isso também eu senti que muitas coisas no meu corpo foi melhorando. As dores de cabeça que eu sentia foram melhorando. Eu perdi muito peso também, bastante peso, porque eu orava, eu jejuava, eu chorava muito, porque eu precisava daquele momento, é como se fosse necessário para uma limpeza em mim, tanto do meu corpo, como da minha mente, do meu espírito, porque eu estava ali no meu secreto com ele. Então, assim, até hoje, eu sinto guiada muitas vezes a jejuar de alimentos, de alguns alimentos, ou fazer jejum por alguns dias ou por algumas horas.
Então, é muito importante, o jejum e também é muito importante seguirmos a liderança dele, né, conversarmos com ele, saber o que realmente ele quer que cada uma de nós faça. Mas como eu aprendi aqui no RMI, que nós devemos aprender a usar as chaves que Deus nos deu. Quando nós lemos uma lição e nela descobrimos uma chave que nos foi revelada, é muito importante usar essas chaves na nossa vida. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, sobre a minha experiência como jejum, né? Como uma das nossas lições fala, né, que Deus nos dá as chaves para poder lutar as batalhas espirituais, né? E toda vez que vier alguma batalha e nós tivermos chaves nas nossas mãos, nós não vamos lutar na carne, mas em vez disso, nós vamos usar essa chave que foi nos dada. Então, a oração e o jejum é uma chave divinamente poderosa para a destruição de fortalezas que estão contra a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Então, para mim foi uma experiência incrível. No início da jornada, eu coloquei em prática com bastante intensidade, porque eu realmente precisava e hoje eu vou seguindo aquilo que ele me fala, qual o tempo. E eu passei por uma experiência também por esses dias recentemente, onde eu fui convidada por ele para poder jejuar de açúcar novamente. Tirei completamente o açúcar por um tempo, porque e com isso eu voltei ao meu peso que eu tinha antes, porque ao longo da nossa jornada, não sei a experiência de vocês, mas na minha experiência, ao longo da minha jornada, quando eu estava mais tranquila, eu comecei a ganhar um pouquinho mais de peso. E ao me olhar no espelho, eu sentia que eu não estava bem, assim, que eu precisava realmente voltar ao peso ideal que eu tinha. E realmente foi tão suave, né? Nada pesado, nada de fardos, mas tudo muito suave, tudo muito leve. E eu senti o meu peso sendo reduzido e senti também que tudo que eu estava passando naquele momento, novamente, né? A vontade de falar, de argumentar, mas com a fraqueza do corpo físico, eu sempre perco a força para argumentar. Então, isso acabou se tornando uma chave para mim. Para me libertar dessa necessidade de querer falar. E antes, quando eu começava o jejum e por uns dias, eu ficava muito irritada. E hoje já não é mais dessa forma, porque eu fui sentindo o meu espírito quebrantado. Então, a vontade que eu tenho é apenas de ficar no meu cantinho, ali às vezes deitada no meu sofá, conversando com ele, falando com ele, sentindo o meu corpo até onde eu vou aguentar e até onde ele vai me levar, comendo alimentos mais leves, mais suaves e deixando ele me direcionar o que realmente eu vou comer após o término do meu jejum. Então é muito bom, é muito gostoso ter essa experiência e muitas coisas o Senhor vai nos revelando quando nós estamos jejuando, porque quando faço o jejum, eu me sinto mais sensível à voz dele, né? Parece que as coisas ficam mais assim, mais claras, porque há um foco na concentração, né? Me volto totalmente os meus pensamentos para ele e quando me lembro que estou em jejum, o meu pensamento vai diretamente no meu amado, né? De que nós estamos juntos naquele momento, né? Um momento de dedicação para me conectar com ele ainda mais. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, queridas. Muito obrigada e um grande beijo.